Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast para a glória do nome de Jesus. E daqui a pouco nós estaremos batendo um papo, olha, eu posso dizer para você, muito edificante e ao mesmo tempo muito gostoso. Então fica aí com a gente. Antes desse bate-papo, quero falar a respeito dos amigos do bem, começando pela The Best Açaí, lá de Brusque, Santa Catarina. 2 lojas, dois endereços aí, para você poder se deliciar. Olha o que você está assistindo aí agora. Não dá uma água na boca? Vera Rubo, irmão Carlos, um grande abraço. Então, Santa Catarina tem que provar o melhor açaí e os melhores sorvetes. Está onde? No açaí, né? The Best Açaí, ok? Também quero falar da The Best Açaí, sabe da onde? De Manoel Ribas, Pitanga e Vaiporã. Puxa vida, quanto The Best, né? Significa o quê? The Best é bênção, além de ser saboroso. O açaí, o melhor que existe é o The Best Açaí. Abraço para o Luciano e também para o Sérgio. E quero falar de outra The Best também, agora lá de Pomerode. A Priscila, isso mesmo, ela faz parte dos Amigos do Bem. Ela está conosco, ajudando os órfãos, porque esse é o propósito de estarmos aqui, é ajudarmos os órfãos, as viúvas, é libertarmos famílias no Paquistão. Inclusive tem uma novidade, muito em breve estarei falando para vocês, tá bom? Também quero falar dos sucos Natu, o melhor suco do Brasil. Esse eu garanto, é verdadeiro natural, naturalmente o melhor do Brasil. Sandro, um grande abraço. Todo lugar deve ter, e talvez, quem sabe, no The Best Açaí, muito em breve, não vai ter também sucos Natu. Vamos pensar a esse respeito. Também quero falar da Reprotec, papéis especiais, tono, encadernação, redes gráficas e muito mais. O seu escritório merece o melhor. O escritório da sua igreja merece o melhor. Reprotec, fale com o Genésio. Também quero falar da Carilu Materiais Esportivos, também uniformes para a sua empresa. Assim como estou usando essa camisa hoje aqui, feita pela Carilu, tá bom? Então você pode aí procurar a sua empresa. Quando você chega numa empresa e vê os funcionários com uma camiseta ou uma camisa com o nome da empresa, parece dar uma segurança, parece que você está entrando num lugar sério, não é verdade? Então você pode procurar a Carilu, e a Carilu também está contratando, tá bom? Você procura ali, porque tem diversas áreas que você pode, de repente, ser uma porta para a sua vida. Também quero falar da Divine Hands, é isso mesmo, a sua casa nunca mais será a mesma, lá da Carolina do Norte, Carolina do Sul. Então, se a tua casa está meio caidinha, é só procurar a Divine Hands, e quando você pegar a chave, você não acredita. Parece um milagre, mas não é. É alguém que trabalha com excelência. A sua casa nunca mais será a mesma. Pastor Ismael, um grande abraço. Também quero falar das Lojas Ipiranga, lá de Santo Antônio da Platina. Isso mesmo, 2 lojas para te atender com excelência. Uma só de esportes e a outra as melhores marcas de roupas e também de calçados. Você encontra 2 lojas para te atender aí na cidade de Santo Antônio da Platina. Inclusive, alguns pais até levam as crianças para andar de elevador panorâmico dentro da loja. É isso aí. Olha, eles atendem com excelência. Santo Antônio da Platina tem Lojas Ipiranga. Um grande abraço para o Sandro e também para a Daniele. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. Eu quero cumprimentar Vera. Muito obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando você poderosamente. Amém, pastor. E eu que agradeço pela oportunidade. E também está conosco o Luciano Rudinick. Esse é de casa e faz parte dos Amigos do Bem. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado, pastor. Quero cumprimentar todos os nossos telespectadores, todo mundo que curte o Jesus e Eu. E eu estava ansioso para entrevistar essa mulher de Deus. Eu tenho certeza que hoje nós vamos ter um aprendizado gigantesco aqui do que é viver em fé. Glória a Deus. E é interessante que essa semana eu estava pensando, eu já tinha projetado isso aqui já faz um bom tempo. E eu pensei, falei, puxa vida, hein? A Vera tá para vir para cá. E de repente ela poderia estar vindo e a gente pudesse fazer esse podcast. E ela mandou uma foto de um carro, né, na estrada. E eu falei, é o que eu estou pensando. E eles estão aqui, né? Já fui levar a mamãezinha lá.
e daqui a pouco está voltando para Santa Catarina, mas antes disso nós vamos aproveitar aqui batendo um papo. Então eu já quero começar o bate-papo contigo, Vera, né? Sim. Eu até fiz algumas perguntas aqui, mas depois a gente vai deixar o Espírito Santo comandar, como já está no controle, né? Amém. Também quero cumprimentar todos os irmãos, as pessoas que acompanham, as pessoas que prestigiam, as pessoas que apoiam esse projeto tão maravilhoso, que é um sonho do coração de Deus. E hoje eu tive a certeza disso, colocando os pés aqui, eu senti muito a presença de Deus nesse lugar. Sei que isso aqui está sendo usado como um instrumento para alcançar muitas vidas, né? E que a nossa experiência, ou o nosso testemunho, a nossa história de vida também possa ajudar outras pessoas que talvez estão passando pelas mesmas situações e às vezes têm dúvidas, né, do que fazer. E a gente está aqui para dizer, não o caminho, né? Porque o caminho é Deus que nos dá, Amém. né? Mas a gente está aqui para dizer como que a gente enfrentou esses desafios, né? Amém. Glória a Deus. Dentro desse bate-papo, é óbvio que nós sabemos que sempre é Deus que está à frente, né? De todas as coisas. E talvez algumas pessoas um dia me perguntaram, qual é o propósito desse podcast? Né? Qual é o propósito? Eu disse, alcançar pessoas sejam edificadas. Mas qual é o propósito maior? Eu falei, alcançar os órfãos, cuidar dos órfãos, libertar famílias da escravidão, né? E nós temos como provar isso, glória a Deus. E eu também quero louvar a Deus pela vida de vocês, porque afinal vocês fazem parte dos amigos do bem, vocês fazem parte de tudo aquilo que nós realizamos, vocês estão dentro desse projeto, né? E a grande alegria do meu coração é um dia eu estar aqui caminhando. Eu estava aqui até perto do estúdio aqui resolvendo algumas coisas e a sua filha ligou dizendo, eu também quero fazer parte. Sim. E talvez alguém olhe e fale assim, nossa, o pastor, pelo fato de ser amigo, deve ter corrido atrás deles, pedindo ajuda deles, né? E na verdade eles nem imaginam que é coisa do céu. É verdade. Mas, falando do propósito do podcast, Vera, como foi a mudança? Digamos, da água para o vinho? Antes, assessora, vereadora, bem instalada na sua cidade, e de repente vai para um novo estado, vai para empreender. Como foi o processo? Deus falou contigo? Olha, pastor, tudo começou em 2017. Eu estava trabalhando, inclusive, né, na época, eu estava muito bem empregada como assessora, né, de um vereador. Já havia sido vereadora na cidade, nome conhecido, pessoas conhecidas, muita amizade, conhecia muitas pessoas. Realmente, como o senhor disse, eu estava muito bem instalada. Né? A gente passou a vida inteira ali trabalhando e construindo a nossa casa, reformando a nossa casa. Quando tudo ficou pronto, Deus me veio com essa novidade, né? Do jeito que queria. Que não era aqui, né? Que não era dessa forma. Deus falou comigo em 2017, quando eu coloquei meus pés a primeira vez no The Best Açaí, na Higienópolis, a convite do meu filho. E meu filho falou, mãe, eu quero te convidar você para vir aqui, para você conhecer. E eu fui até o local, para buscá-lo, na verdade, né? E ele falou, você vai gostar muito. E era a segunda loja do The Best. Era a primeira loja. Primeira loja do The Best. E quando eu cheguei, eu coloquei meus pés lá dentro, eu amei o lugar. E aí meu filho foi muito usado por Deus aquele dia. Meu filho falou assim, mãe, pensou você ter um negócio desse para você? E o The Best, aquele momento, o The Best não era grande, era pequeno, estava começando. Tão forte quanto é não hoje, é, né? Não é o que é hoje, porque hoje é fácil vir pro The Best. Hoje o The Best tem uma história, tem uma cultura, é uma história linda, né? Que inclusive eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Mas naquela época era um início, né? Era um risco. E meu filho falou, mãe, presta atenção, isso aqui vai dar muito certo, esse negócio aqui vai dar muito certo. E você poderia ter uma loja dessa. Eu falei, amém. Eu falei, glória a Deus, né? Falei, eu gostei disso aqui. Achei tudo muito, muito legal. Achei que o preço era muito bom, o produto era muito bom, a decoração da loja. Eu gostei de cara, eu me apaixonei. Só que até esse momento, eu estava trabalhando e eu continuei trabalhando 4 anos. Mas daí eu comecei a profetizar que alguma coisa Deus teria para minha vida após aqueles 4 anos. Entendi. Se Deus quisesse fazer algo em minha vida, Deus tinha que me mostrar. E como que Deus ia estar me mostrando? Porque é muito difícil para a gente hoje entender quais eram os propósitos de Deus daquela época.
Porque tudo era para dar certo aqui. Os amigos não Sim. entendem o porquê que a gente saiu daqui. As pessoas dizem, mas você poderia estar lá, porque lá você é muito mais conhecida, né? Ir para um lugar onde você não conhece ninguém, um estado onde você não conhece ninguém, numa cidade onde o The Best era nada, zero conhecido. Ele estava começando lá também, né? Mas eu trabalhei durante 4 anos e aí eu comecei a economizar. Guardar dinheiro. Porque eu falei, se eu for ter alguma coisa algum dia, eu preciso ter uma reserva. E comecei a fazer minhas economias. E quando eu terminei de trabalhar, nada acontecia. Inclusive, eu conversei com o pastor na época, né? Porque eu sou ovelha desta igreja também. Glória a Deus. E eu sempre consultei o meu pastor, todas as vezes que eu fui fazer alguma coisa na minha vida. Eu sempre Até consultei. quando vereadora? Quando eu fui sair vereadora, quando eu fui me filiar a um partido, eu antes de fazer qualquer ação, qualquer atitude, eu vim me consultar com ele, o que ele achava, se ele aprovava, se ele achava que Deus estava E no orávamos negócio. juntos, né? E orávamos juntos para ver. Então, toda vez que eu tomei alguma decisão, foi assim. E não diferente disso, eu, nessa época, eu fazendo campanhas na igreja, e eu fazia muitas campanhas na igreja, e a cada campanha que eu fazia, Deus ia revelando uma coisa para mim. Nós fizemos uma campanha de 12 cestos cheios, até eu aconselho, se você nunca fez, faça essa campanha, porque essa campanha é uma campanha muito edificante. É uma campanha para glorificar o nome do Senhor. Porque eu pedi coisas que eu esqueci. Me desculpa se eu me emocionar. Porque eu tinha me esquecido de algumas coisas que eu pedi. Porque eu pedia para Deus algumas coisas como abrir um negócio próprio. E o meu marido orando do meu lado, ele fez um outro pedido, mudar de cidade. Só que eu não sabia que ele tinha pedido para mudar de cidade, né? E ele fez esse pedido que ele queria mudar de cidade e eu abrir um negócio próprio. Porque, na verdade, eu estava numa oscilação e um desejo muito grande de continuar a ajudar pessoas a fazer o que eu sempre fiz, Sim. que foi estar envolvida com as coisas de Deus e ajudar as pessoas. E chegou num ponto que terminou o meu trabalho, não aparecia mais nada para mim trabalhar. E o pastor lembra disso, que eu até conversei com o pastor. E eu fiquei no mar, né? E foi nessa hora, nessa vulnerabilidade que eu fiquei, que foi o momento que eu conversei com Deus. E naquele dia minha filha estava em casa. Eu já havia falado com o dono da franquia, com um dos CEOs da franquia, que eu queria Balneário Camboriú. Engraçado que meu sonho era abrir em Balneário Camboriú. E ele disse para mim que já tinham aberto lá, que já não dava mais, porque a pessoa já tinha pego a cidade. E eu continuei insistindo. E naquele dia eu falei com a minha filha, eu falei que eu precisava tomar uma decisão. E nessa época minha filha estava grávida de gêmeos, com meu neto, inclusive, estava novo também, acho que 4 anos. 4 anos. Exatamente 4 anos meu neto estava e ela grávida de gêmeos. E naquela semana eu tinha falado para ela, filha, pode trabalhar, a mãe não vai deixar você na mão. A mãe vai te ajudar você até as crianças pegarem uma certa idade e a mãe vai estar do teu lado. E ela, muito confiante, trabalhando no banco, ela tomou aquela palavra. Só que aí, do nada, daí uns dias, eu conversando com Deus, e veio essa pessoa do The Best na minha cabeça para procurar eles. E eu falei com a minha filha, eu abri meu coração com a minha filha estava em casa e eu falei para ela, filha, eu acho que eu quero abrir uma loja, meu sonho é abrir uma loja do The Best, mas aqui em Londrina não tem mais, não tem aqui por perto. Meu sonho era Balneário Camboriú, mas também já tinham aberto lá. E na época da pandemia, não deu muito certo, eles tinham tirado e naquele momento não estava aberto para nenhum outro franqueado. Aí eu falei para ela, eu preciso entrar em contato. Ela falou, eu tenho o telefone dele aqui, eu vou manter contato com ele. Porque ele era indiretamente conhecido do meu genro, né? Porque ele vendia as paçocas, as pastas de amendoim nas academias, e o meu genro ele é personal trainer nas academias, né? Ele já conhecia o Sérgio de lá. E a gente marcou essa reunião e eu fui, aí ela me disse assim, mãe, mas você me falou essa semana que você não ia me deixar na mão.
Você vai ter coragem de me deixar. Toda mudança, né? A gente tem que entender que não envolve só a pessoa. Aí né? eu disse para ela assim, filha, eu orei, eu falei com Deus e só vai acontecer as coisas, eu não faço nada na desobediência. As coisas só vão acontecer se Deus me autorizar. Porque eu já provei para Deus diversas vezes que quando ele falou para mim, vai, eu vou, e quando ele falar, volta, eu já voltei. Falei, então, você pode ficar tranquila. Ela falou, eu nem vou sofrer, então, por antecedência. E ela foi na reunião comigo, que não foi com o Sérgio, porque o Sérgio já estava fazendo a reunião com outra, já tinha uma pessoa responsável, né, pelas reuniões. E nessa reunião, ela também ficou ouvindo tudo ali, o que o rapaz falou para mim e tal. E ele falou, tem uma cidade de Brusque, essa cidade, ela tá com uma pessoa na frente, você pode aguardar o período que ele tem, que ele tinha um prazo. Caso ele não fique, aí você pode ir. Porque aqui por perto não tinha quase mais nada. E algumas cidades que tinham aí, não era um pouco longe, eu ia ter que ficar me deslocando também. E eu queria algo assim para que eu cuidasse mais de perto também, principalmente no começo, que é muito difícil, né? É mais difícil, a gente tem que ter uma dedicação, a gente tem que estar ali perto, né? Mas em tudo é assim, né? Para poder depois a gente deixar as coisas acontecerem, mas a princípio a gente tem que estar muito perto. E deu certo que o rapaz, ele teve o prazo dele esgotado e eu acabei, então, indo para Brusque com meu esposo. A gente ficou lá durante 7 dias, num hotel, procurando ponto, e não achava ponto. Não achamos o ponto. E Deus preparou uma pessoa para a gente orar por ela, assim, do nada, a gente foi procurar um ponto, só que o interessante de tudo é que nós chegamos na cidade e a gente se perdia muito na cidade. Eu tinha acabado de comprar um iPhone e não sabia mexer no iPhone. Então não conseguia colocar as rotas no iPhone. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. A gente ficou no hotel e a gente saía e a gente rodava e se perdia na cidade. E aí, naquele dia, meu marido chegou, a gente já estava quase para vir embora, meu marido falou para mim, eu vi um ponto que a gente levou o notebook e começamos a procurar. Já tínhamos visto vários já. E chuva, 7 dias. Aí ele falou, eu vi um ponto aqui que eu acho que eu consigo te levar lá. E eu olhei para ele e falei, como assim você consegue me levar lá? Nós não estamos conseguindo andar aqui na cidade. Ele falou, não, porque tem uma caixa d'água e tem uma escrita e eu acho que eu consigo chegar lá. E ele realmente me levou naquele lugar desse ponto. E era ali, naquele lugar. Naquele lugar. Era naquele lugar. Deus tinha preparado tudo, né? A gente chegou, a gente estava olhando a sala, e quando nós chegamos no lugar, eu ficava pensando, como que ele conseguiu, por uma caixa d'água, por uma letra, que ele passou perto, e ele conseguiu ir num lugar que ele não conseguia andar 2 quarteirões sem se perder dentro da cidade. Né? E aí a gente chegou, tinha um rapaz que era de uma pizzaria, e ele estava com a chave da sala. E ele falou, olha... ele está alugando, sim, mas ele está alugando essa sala, e a sala era muito pequena e tinha uma outra sala na ponta. E uma coisa que eu estou detalhando, é porque, às vezes, Deus leva você no lugar aonde Ele quer te colocar. Mas como que a gente vai? A gente vai assim, ó. Né? Nós não olhamos para o lado. Sim. A gente olha só para aquilo. Quando Deus me levou para nessas... Você olha para aquilo que a gente quer enxergar. Exatamente. Né? A minha visão humana ali, ela viu aquela sala ali, e aí o rapaz falou para mim, tem aquela da ponta, mas a da ponta era menor. Eu falei, nossa. Eu falei assim, aquela da ponta não vai dar. Eu falei, será que ele deixaria eu fazer um deck aqui nessa daqui da frente? Enfim, só para mostrar que o que Deus tinha para mim não era aquela que eu estava olhando, era da ponta. Mas eu estava insistindo naquela do meio. Como Deus usa os meios para atingir os fins, né? Ele é muito sábio, muito inteligente. Como eu amo esse Deus, porque... às vezes é nos detalhes que a gente conhece o nosso Deus. É nos detalhes, porque a gente às vezes fica tão focado com coisas tão... A gente quer 2 mais 2 são 4, e com Deus não é assim. Não é assim. E Deus usou tremendamente a vida dessas pessoas que Ele colocou no meu caminho. Porque esse rapaz, ele falou, eu tô com a chave, você quer ver? Ele mostrou a sala para mim e tal. E aí nós entramos dentro do estabelecimento dele, oramos com ele. Como que nós fomos chegar a um ponto de orar com esse rapaz? Porque esse rapaz começou a falar para nós que ele estava afastado da igreja e que ele estava trabalhando muito. E como ele começou a abrir o coração dele para a gente, aí eu e meu esposo fomos orar com ele. Sim. E na oração, o meu esposo
orou pelo dono do prédio. Porque ele falou, ó, o nome dele é Toninho, tal. E meu esposo fez a oração e meu esposo falou, Senhor, livra ele de toda a enfermidade, de toda a Covid e de todo... Só que nós dois não conhecíamos o dono. E nós dois também não sabíamos que ele estava com Covid. Oh, E o dono desse prédio estava com Covid. olha como Olha Deus só. faz. E como a gente terminou a oração, esse rapaz estava chorando. E ele falou assim, mas eu não falei nada para vocês. Ele está com Covid. Aí eu falei para ele assim, olha, eu acredito que Deus trouxe a gente nesse lugar. Eu vou deixar meu telefone. Aí ele falou assim, eu vou dar o teu telefone para ele e qualquer coisa ele liga para você, com a questão de fazer o deck ou não. Terminou tudo, nós fomos pro hotel. Antes de arrumar as malas e ir embora, imagina a frustração. Você ficou uma semana, chuva. bateu. Meu marido falava assim, meu Deus do céu, você quer vir para essa cidade, mas vender sorvete? Essa cidade aqui só chove. E frio. Isso poderia ser um empecilho na vida daquele que pede uma resposta de Deus, né? Sim. De repente chega lá, só chove, poderia dizer o seguinte, não, isso não é lugar não, porque só Frio. chove. É, frio. Deus não tá nesse negócio, Deus não né? está nesse negócio, frio, né? frio, né? Não achar a sala, né? É. Uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, quando você pede algo para Deus, você tem que prestar atenção nos detalhes. Você tem que estar pronto para os detalhes. E esses detalhes você só vai conseguir enxergar se você tiver com intimidade com Deus. Sabe, a sua intimidade em dia com Deus. Falar com Ele todo dia. Sabe aquela Sim. coisa? Vamos comigo? Eu estou indo lá ver uma sala, vamos comigo? Uhum. Ó, eu estou abrindo uma loja, o senhor vai comigo? Porque eu cheguei a falar com Deus, se o senhor for comigo, eu estou indo. Eu largo tudo. Mas se o senhor falar para mim que o senhor não vai comigo, eu não vou. Porque eu sei que eu vou quebrar a cara. Se a nuvem não se mover, eu não me movo. É. Eu falei, eu vou quebrar a cara. Eu sei que eu vou quebrar minha cara. Sozinha eu não vou conseguir, né? E a gente estava vindo embora, eu fui no banheiro. Eu gosto muito de orar no banheiro. Meu marido também. Várias vezes, quando eu estou resolvendo alguma coisa, ele vai até o banheiro para dobrar o joelho lá dentro do banheiro para orar por alguma coisa que eu estou fazendo. Sim. E a mesma coisa eu com ele. E eu fui para o banheiro e lá eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui. O Senhor praticamente me mostrou essa cidade. Eu fiquei 7 dias aqui, só choveu. Eu não achei nenhuma sala. Qual é a resposta, Senhor? O Senhor tem uma resposta? É isso mesmo? Porque se for isso, o Senhor vai me mostrar. Se não for, eu vou embora, Senhor. Eu vou esquecer que eu estive aqui. Porque se o Senhor não está aqui, eu não estou também. E a gente pegou o carro e foi embora, debaixo de chuva. Aí nós estávamos chegando pertinho de Londrina, já estávamos quase aqui. E na minha cabeça já estava assim, o que eu vou falar para minhas filhas, para minha família, né? Porque, e aí, deu certo? Aí você vem com a notícia, né? Fui até lá toda. Todo mundo está esperando uma notícia boa e você chega com aquela notícia, não sabe, não deu muito certo. E quando eu estava quase chegando, eu estava com a cabeça acostada no carro, chorando. Falando com Deus, no meu íntimo, falando com Deus. Ele dirigindo, muita chuva, e eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, fecha a porta atrás de mim, se não for para voltar. Mas se for para abrir, abre essa porta. Faz eu chegar lá em Londrina, acontecer alguma coisa que vai mostrar para mim que não é para mim sair de lá da minha terra. Essa foi a conversa que eu tive com Deus. Não deu 5 minutos, meu telefone tocou dentro do Glória a carro. Deus. Amém. Meu telefone tocou. O dono do prédio ligou para mim. Soube que você esteve aqui, que você viu. Você viu a sala, você olhou, você gostou. Você quer fazer um deck, mas na frente não dá para fazer. Mas eu tenho a sala da ponta. A sala da ponta era a sala que Deus queria me dar, né? E Deus usou a vida desse homem de uma maneira. E eu penso numa pessoa rica, uma pessoa dona de um monte de... Ele é dono de tecelagem, prédios, edifícios. Ele é uma pessoa muito influente, com muitos poderes aquisitivos. Deus tirar uma pessoa dessa dos seus afazeres, a seu favor, ele só disse para mim assim, lá não tem como eu te dar o deck, mas eu vou medir a sala lá e vou mandar para vocês, vou fazer um vídeo. E quando eu digo assim, que Deus tirou ele dos afazeres, de tudo que ele tinha, da família, da doença, porque ele estava se tratando da Covid, para ele ir lá e mandar fazer uma filmagem, mandar o vídeo, me ligar. Então, isso foi cuidado de Deus.
Eu vejo isso como um cuidado de Foi Deus, porque ele resposta de Deus poderia, também. as salas, tanto uma quanto a outra, estava com 3, 4 placas. Porque, além de tudo isso que eu estou falando, tem o fato de que nada que abria lá ia para frente. Prosperar. Tudo que abria, fechava. Tudo que abria, fechava. Então, Deus não estava dando ali para mim algo que era uma premiação, né? Um presente para você, tá? Ó, tá tudo pronto. Né? Ele estava me dando algo para o nome dele ser glorificado mesmo. Glória a Deus. Porque não era a primeira vez que alguém ia abrir alguma coisa ali. Então, se alguém fosse abrir alguma coisa ali e direcionado por Deus, o nome dele ia ser glorificado. Amém. Porque todas as pessoas iam lembrar, olha, ali nada dava certo, até o dia em que abriu isso e a pessoa, porque eu faço questão de falar isso para as pessoas. Mas eu sou testemunha disso, viu, Vera? Eu já vi muitas pessoas que estavam no comércio e não dava nada, e chegava ali alguém de Deus e o negócio prosperava. Isso me fez lembrar aquela passagem de Abraão e Ló, em que ele diz, escolhe para onde você quer ir, e eu vou para o outro lado. E ele escolhe justo E ele a parte escolhe verdejante, a parte bonita. verdejante, tudo certo. E Deus entrega para Abraão a parte de pedra, de batalha. E eu estive lá na loja, né? Eu fui testemunha visual da loja. Porque não é sobre o lugar, né? É sobre a pessoa. Mas uma das coisas que me chama muita atenção nessa história, Vera, é que você foi, de certa forma, levada ao improvável. Ao improvável. Você foi para uma cidade que só chovia. Você foi para uma cidade que é Fria. considerada uma cidade fria. Você foi para um lugar que nada funcionava, que as coisas fechavam. Sim. E Deus estava com você em todo esse tempo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como é que foi sentir que você estava sob essa nuvem de Deus, sabe? Porque você apostou naquilo que qualquer um de nós teria desistido. Qualquer um de nós teria dito, não, aqui não pode ser isso, deve ser o não de Deus para minha vida. Ou viveria a lógica, né? A lógica, e não sobrenatural. A lógica diria não. Não. Como é que é para você essa proteção de Deus e como é que você sentiu no seu coração que Deus estava com você nisso e que não importava se fosse o lugar das pedras, mas ele ia fazer com que ali desse certo? Então, você falou sobre Abraão, né? Essa palavra veio para mim também. E ela veio de uma forma, larga tudo, larga toda a sua parentela, a fama. É onde eu te larga a sua fama, larga tudo aqui. E vai para onde eu vou te levar e aonde eu vou te mostrar, porque eu vou honrar você e toda a sua casa. Eu vou honrar você e toda a sua descendência. E aí eu chorei muito, porque quando eu senti essa palavra, eu sabia que essa palavra era para mim e eu tomei posse disso. Agora você me pergunta, como que eu senti isso? Isso é intimidade com Deus. Não tem como você sentir isso se você não pergunta para Deus. Porque Deus, ele está ali. Ele está disposto, ele tem promessa para a gente, para a nossa vida, ele tem propósito. Agora, se você não pergunta para ele, como que ele pode te responder? Agora, a forma como ele vai te responder é através da palavra, é através de um louvor, é através de uma oração, uma pregação. Quantas vezes eu não tive respostas nas pregações do pastor de coisas que eu vinha questionando, às vezes dentro do carro, conversando, chegava aqui, para mim. E quando é para mim, eu não digo assim, tá pregando, mas não é para mim. Eu digo assim, é para mim. Isso é para mim. E essa questão da intimidade, ela não é difícil de ninguém ter. Eu demorei muito para aprender isso. Eu não vou dizer para você que eu saí tendo intimidade com Deus de imediato. Eu apanhei muito. Eu chorei muito. Eu tive muitos desafios na minha vida, na minha casa, na minha família, que poderiam ter me deixado fora disso tudo que eu vivo hoje. Eu só consigo viver o melhor de Deus hoje porque eu acreditei. Eu escolhi não desistir. Quem me conhece, como você, Luciano, como pastor, que me conhece e sabe pelas coisas que eu passei, sabe que eu tive motivos no caminho para desistir. Sim. E desistir de uma forma é desistir de tudo mesmo, né? De chegar a ponto de ficar 2 anos trancado dentro de uma casa sem conseguir sair de dentro de casa. Desistir a ponto de ter coisas acontecendo na minha família, tragédias na minha família, uma atrás da outra, mas tudo isso só me fortalecia, porque quanto mais eu apanhava, quando eu voltava mais forte. Eu fiquei vulnerável também. Mas é difícil explicar isso aí para alguém que está vivendo esse momento. Sim, né? Porque quando a gente vai falar, a pessoa é fácil você falar.
É. Mas eu vivi isso. Porque assim, ó, os problemas eles vão continuar, os desafios eles vão continuar. O diferencial disso é como que a gente vai passar por eles. E eu não estou aqui dizendo que eu sou uma pessoa mais forte do mundo. Eu já tive meus momentos de deserto, eu já tive meus momentos de fragilidade, meus momentos de me esconder. Eu já tive esses momentos. Mas nesses momentos, eu nunca deixei de buscar a Deus. Quando eu não podia estar na igreja, eu buscava a Deus porque eu anotava as pregações, tá? E o pastor, eu já contei isso para ele, eu tenho essas pregações anotadas durante 1 ano, eu anotei as pregações. Eu não sabia o porquê que eu anotei aquilo durante 1 ano, mas foi o que me alimentou na minha ausência. Quando eu estava doente, quando eu estava triste, abatida, depressiva, por situações que aconteceram comigo. Porque hoje o que eu venho dizer é que assim, eu pedi, meu marido pediu, a gente fez campanha. Às vezes você vem na igreja, você vem fazer uma campanha como essa dos 12 cestos cheios. E eu cito muito essa campanha, porque essa campanha, eu tenho vários testemunhos dessa campanha. É um propósito, né? É o propósito. Você pode estar orando por algo e Deus fazer outra coisa. O que você tem que entender é que o que Deus faz sempre é melhor do que o que você pede. Não adianta, eu estou pedindo uma coisa, eu queria uma sala do meio, Deus estava me dando a da ponta. Mas eu ficava imaginando como que a minha loja vai caber aí. Né? Não tem. Porque assim, o The Best era 80 metros, né? Que a gente tinha que pegar uma sala, o mínimo de 80 metros. Essa sala tinha 48, só para quem está nos ouvindo entender. Então, assim, na lógica, não cabe. Não cabe. Não dá. Não cabe, não dá. Na lógica, não dá. E quando deu tudo certo para diminuir, né, para a gente encurtar, quando deu tudo certo e eu acabei alugando essa sala, e por coincidência também, ele acabou alugando o apartamento para mim também, isso tudo sem contrato, ele falou, faz o contrato você aí. Tudo no mesmo lugar. Manda tudo no mesmo lugar. Eu cheguei naquele lugar, quando as pessoas começaram a saber que eu ia, todo mundo ia lá curioso perguntar, o que vai abrir? O que você está fazendo? O que vocês estão fazendo aí? Eu comecei a construir o deck, a gente começou a fazer o deck, e o deck é algo que chama muita atenção, porque é madeira, né? A madeira começou a chegar e a gente começou a construir. E as pessoas iam lá e falaram, vocês é louco de gastar isso tudo que vocês estão gastando aqui para fazer alguma coisa aqui, porque tudo que abre aqui fecha. Palavras, né? As palavras foram lançadas contrária para mim também, né? Eu fui convidada para jantar na casa de um casal lá. A gente foi jantar nessa casa. Eles eram pessoas que não tinham conhecimento da palavra de Deus. Nós fomos convidados, nos trataram muito bem. E no final do jantar, quando terminou o jantar, a esposa do rapaz disse para mim, se você quiser, a gente vai lá e joga um sal grosso lá, porque lá nesse lugar que você tá, nada... que o marido dela cuida do prédio, ele faz a manutenção desse prédio. Ela falou, lá nada que abre dá certo, tudo que abre lá fecha. Aí eu falei para ela assim, olha, eu não sei se você conhece, mas o Deus que eu sirvo é maior do que tudo isso aí que você está me falando. Deus sendo glorificado, né? E eu orei, eu falei assim para ela assim, eu queria orar para agradecer o jantar que vocês me proporcionaram, foi muito gostoso, foi, né? Mas eu queria fazer uma oração de agradecimento. E na hora a gente se juntou, demos as mãos, estava eu, meu esposo e meu filho. E eu orei naquela casa, agradecendo, pedindo para Deus abençoar aquele celeiro que me serviu, aquele jantar tão gostoso, que me atendeu tão bem, que me recebeu, né? E fomos embora. Quando foi uns 2 dias depois, ele apareceu lá no prédio para fazer uma manutenção e ele falou para o meu esposo. A minha esposa amou sua esposa, porque ela disse que nunca, ninguém foi lá em casa, orou por ela. Nunca, ela nunca. Ele falou assim, ela ficou apaixonada pela sua mulher. Mas na verdade não é apaixonada por mim, é que assim, o que outra pessoa faria? Aquilo que está em você, né? O que a outra pessoa faria? Você está falando isso para mim? Eu iria entrar numa discussão ali. E na verdade aquilo não era para mim discutir, era para eu ficar em paz, orar e esperar, porque Deus ia me honrar. Era você falando para você mesmo, né? Exatamente. Eu precisava disso. Eu precisava todos os dias acreditar naquilo que Deus tinha me feito fazer. E aí, quando eu coloquei as minhas coisas tudo dentro de um carro, fui para lá, fui para Brusque, eram 2 carros. Então, eu deixei a minha casa com tudo dentro, peguei algumas louças, algumas roupas e enchemos 2 carros.
E ali eu estava deixando a minha igreja, os meus irmãos, a minha cidade, a minha família, os meus amigos, filhos, vizinhos. os meus netos, os meus amigos, os meus vizinhos e uma cidade que me conhecia, para ir para um lugar aonde Deus estava me mandando ir e eu não conhecia ninguém. E eu fui no carro daqui lá chorando muito. Eu chorei mais ou menos um mês por causa dos filhos, por causa do neto. E sempre vinha aquela palavra: eu vou honrar você e a sua casa. Eu ia até falar sobre Abraão aqui. Eu acho que isso aí eu acho assim que é uma conexão. Que eu ia falar sobre Abraão, que a ida sua com o Cal para lá era saindo do meio da parentela para um lugar onde Deus ia abençoar a sua descendência. Mas vocês já falaram tanto sobre isso, eu não vou nem falar. E realmente, olhando, né, por essa ótica, é realmente isso que aconteceu mesmo, né? E você percebeu, pastor, que onde está o segredo? Ela orou para sair daqui. Sim. Ela orou no ponto pelo rapaz que estava desviado. Ela orou na casa da família que estava recebendo ela, que estava dizendo que era um lugar ruim. Tem que jogar sal grosso. Ela orou pelo proprietário do prédio onde ela estaria, sem saber que ele estava com Covid. O segredo é a oração. O segredo é a oração. Qual o poder da oração? Na sua opinião, o que você pode dizer assim, olha, a oração para mim tem esse significado, velho? Tudo, porque sem a oração é sem conversar com Deus, né? Eu vejo a oração como uma conversa com Deus. Quando você está despido de tudo, né? De todo o seu eu, de tudo aquilo que você tem. Porque, gente, porque apesar em que pese o nosso testemunho esteja falando sobre uma empresa, né? Nós não podemos separar que nós somos cristãos. Porque uma coisa é você abrir uma empresa sozinho. Outra coisa é você abrir uma empresa com Deus. É diferente. É diferente. É que daí deixou de ser empresa, né? E se tornou uma missão. É uma missão, é um propósito. É um propósito. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Se ele me desse um ponto num lugar que tudo que abrisse lá fosse sucesso, não era uma coisa que ia ser continuidade só. Não, é uma empresa a mais, que bom, né? Tá dando certo. Mas Deus é especialista em fazer o impossível aonde nada dá certo. Então, para mim, a oração é o que me salvou. A minha vida inteira, desde quando eu me conheço por gente, desde quando eu nasci, o que me salvou foi a oração. Foi eu aprender a falar com Deus. Quando eu não sabia como falar com Deus, eu falava do meu jeito, mas eu já falava com Deus. Quando eu aprendi a falar com Deus, porque a gente aprende também. A gente aprende a ir para o nosso secreto com Deus, a falar. Tem coisas que a gente fala só com Ele. Tem coisas que a gente só divide com Ele. Sim. Tem coisas que é só Ele que sabe, que não é pra gente contar para as pessoas, é pra gente contar para Ele. E acho que não tem ninguém melhor, e não tem nada melhor para definir esse relacionamento entre o cristão e o Pai, se não for a oração. E diante do que nós estamos falando, Vera, eu sempre tenho falado sobre isso, que Deus sempre olha o coletivo, né? Ele faz aquilo na vida da pessoa, porque Deus se agradou dela, é óbvio. Mas Deus está pensando na sua família, Deus está pensando nos funcionários que a partir daí vão ter uma porta de emprego. E como que você consegue ver isso? Eu vejo isso como um propósito de Deus se cumprindo na minha vida, porque da mesma forma que Ele falou comigo sobre isso, de eu pegar, largar tudo e deixar minha parentela, sair da onde eu estava, que Ele ia me levar para algum lugar e que Ele ia honrar a minha família, naquele primeiro momento, eu não conseguia enxergar como que Ele faria isso. Nem a dimensão. Porque era eu que estava indo. Sim. Mas Ele me mandou primeiro, né? E aí eu fui, porque a minha filha trabalhava no banco, a Priscila trabalhava no banco, e a minha outra filha tinha uma lavanderia em Cambé, não poderia sair dali. Eu fiquei imaginando, eu ia ficar longe da minha família, mas eu obedeci, doeu obedecer. Sim. Porque ao mesmo tempo que eu tomei posse daquilo, eu estava tomando decisões muito importantes na minha vida, de mudança radical de tudo, porque eu falo que transformou a minha vida totalmente. Eu tinha que acreditar naquela promessa que Deus tinha feito para mim. E devagarzinho foi vindo, né? Veio uma, veio a outra, e hoje todas elas estão em Santa Catarina, todas elas têm lojas, né? E Deus trabalhou de uma forma, assim, excepcional na vida da minha família. E o seu filho é seu sócio. E o meu filho é meu sócio. Esse que disse para mim, mãe, um dia você poderia ter uma loja, ele é o meu sócio nas lojas.
E o engraçado que quando eu fui, eu falei para uma filha, né? Falei, você não quer ser minha sócia? Ah, não posso porque eu tô trabalhando, eu tenho as coisas, não tenho as crianças, tenho tal. Aí, você não quer ser meu sócio? Ah, não posso porque eu não posso sair da cidade e tal, né? Assim, aí o meu filho, eu falei com o meu filho falou, ele era o único que quis. Porque ele acreditou nisso também no primeiro dia. Assim como eu falei, esse negócio aqui vai dar muito bom, vai ser muito bom. O negócio é bom. O negócio é bom mesmo, né? E Deus tem usado esse The Best, essa empresa, né? Esse grupo The Best Açaí, para abençoar e transformar a vida de muitas pessoas. Eles não têm noção do alcance que isso tem proporcionado, né? Mas toda a honra, toda a glória a Deus, porque Deus usa também as empresas como instrumento para abençoar a vida de outras pessoas, né? E é esse caso também. E Deus acabou levando todo mundo. E o Bruno foi o único que falou, mãe, eu posso, mas eu não tenho dinheiro total. Eu falei, vem, só confia. Só confia. E aí ele ficou como meu sócio, né? E meu esposo foi, largou tudo, não precisava, porque já estava aposentado, já estava tranquilo, né? Tava tranquilo. Tinha acabado de fazer tudo a casa do jeito que eu queria, tava tudo ótimo, sabe quando tava tudo certo? E ele me acompanhou no meu sonho, eu agradeço muito a Deus, porque também isso foi muito importante para mim, ele tá do meu lado. Amém. Porque se ele não acreditasse, mas ele também tinha pedido, né, para mudar de cidade. Pra mudar de cidade, né? Você vê como que são as coisas, né? A obra de Deus é completa, a obra de né, Deus, ela é completa, E com os funcionários, Luciano? Na verdade, o que eu ia te falar é o seguinte, eu estive presencialmente na loja. Sim. E a gente sente a presença de Deus na sua loja. Então eu queria te perguntar como é que é essa rotina de levar Deus para a loja, porque eu percebo, eu particularmente eu tenho a curiosidade de conhecer todos os The Best, por onde eu passo eu vou. Se eu estou em Curitiba, eu vou na de Curitiba, onde eu estou. E eu nunca entrei numa loja e senti tanto a presença de Deus quanto eu senti na loja de Brusque. E eu queria saber como é que é isso, né? Como é que você faz isso? Você ora na loja, como é que é essa rotina? Sim. Todos sabem que eu sou cristã, mas eu não levo a religião. A religiosidade. A religiosidade, porque eu acho que isso tem matado muitas pessoas, né? O que eu levo é para eles o exemplo. E o amor como mulher de Deus. Né? Como mulher de Deus, eu levo a oração. Já teve momentos em que eles viram eu tomar decisões e fazer as coisas de acordo como uma pessoa de Deus deve fazer. O exemplo. Você ter paciência em determinadas situações. Eu já tive funcionário que a maioria dos funcionários que trabalham comigo não conhecem a palavra. E eu já tive funcionário chegando para mim e dizendo para mim que eu sou uma pessoa de Deus e que eu ajo diferente. Por quê? Porque, na verdade, eu não fico ali pregando sobre mim, falando de mim. Eu não falo de mim, eu falo de Deus. Eu falo para eles assim, vocês têm que ter ideia da importância que tem esse lugar. Porque esse lugar não foi levantado por mim, esse lugar foi levantado por Deus. E se vocês estão aqui comigo, vocês são escolhidos por Deus para estar aqui comigo. Vocês, cada um de vocês faz parte desse projeto. Os clientes, da mesma forma, como vão muitos clientes de igreja, final de culto, o pessoal vai para lá. Sim. Eu comecei a colocar louvor. E nós não podemos fazer isso, né? Colocar os louvor, vai tocar louvor na igreja, na igreja, né? Porque já virou uma igreja, né? E as pessoas acabavam indo para lá no final do culto, a gente colocava louvor e as pessoas gostavam daquilo. E eu testemunhei para as pessoas, para os clientes também. E os clientes também ficaram sabendo, porque um dia eu tinha uma mesa com mais de 20 pessoas, eu saí lá e falei com eles, eu falei, sabe por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui porque Deus falou para mim, antes de vocês virem para cá, que Ele ia mandar vocês. E vocês estão aqui porque vocês foram enviados por Deus para estar aqui nesse lugar. Porque Deus falou para mim, não se preocupa, porque era assustador, pastor. Eu falava para as pessoas, você conhece o The Best Açaí? As pessoas falavam assim para mim, deu o quê? Deu o quê? Só que a gente arregaçou as mangas, né? Eu ia nos comércios, eu ia nos lugares, eu ia nas academias, eu visitava, eu fazia corpo a corpo. E eu sou uma pessoa que, assim, eu usei aquilo que Deus me deu, que é essa coisa de falar bastante, né? Que às vezes é ruim, mas eu usei muito isso para conversar com as pessoas. Né? Que a Vera é eloquente, né? Aí eu vou comprar
alguma coisa no mercado, eu passo, e eu faço isso até hoje, tá, gente? Isso, quem me conhece sabe que eu faço isso até hoje. Meu marido que me acompanha, ele sabe. Se eu for no mercado, eu vou no atacadão lá comprar bebidas, as coisas. Eu olho os caixas, eu sempre vou em caixas que são diferentes para convidar para ir para a loja. Você já conhece a loja? Então hoje eu tenho o prazer de às vezes falar isso e a pessoa falar: "Oh, sou cliente, deixo todo o meu salário lá". Mas quando eu cheguei, as pessoas não sabiam o que era, né? Então, assim, eu não cheguei lá falando do concorrente, eu não cheguei lá falando mal de ninguém, eu cheguei simplesmente falando daquilo que eu estava trazendo, que era um produto bom, o trabalho nosso é esse, a nossa proposta é essa, é de self-service, você fica à vontade e tal. Então, assim, eu nunca falava do concorrente para os clientes. E isso tudo foi cativando, né? E o atendimento, né? Sim. Porque É o o segredo, atendimento, né? o atendimento, eu acho que o atendimento ali fez com que eu conseguisse ganhar as pessoas também por conta sim, disso. Porque sim. quando a Quer ser gente bem cuidado sempre, né? a gente Bem gosta de tratado. ser bem tratado, a gente gosta de ser bem cuidado, né? Meu esposo fazia aquele cuidado com as pessoas lá fora, está chovendo, levar até o carro. A gente sempre foi muito gentil com nossos clientes. Eu, por exemplo, eu tinha uma mania de perguntar para os clientes como é que você está. Só que eu cheguei numa cidade que lá a maioria das pessoas, eles são alemãos, então eles têm assim uma certa restrição, né, de assim até Sim. confiar em você. Depois que confia, mas assim, eu cheguei e eu ficava no caixa e eu perguntava para todo mundo que entrava: "Boa tarde, boa noite, como é que você está?" E a pessoa olhava para mim assim, muitos não respondiam, muitos olhavam para mim assim: "Tô bem. Bem, e você?" Assim, assustando, porque não tinha o Estão costume disso. acostumados, né? Aí até eles tiravam sarro de mim, porque eu sempre falava isso, né, com as pessoas: "Como é que você está?" Porque o que eu queria deixar claro é que eu não fui ali para ganhar dinheiro só. Eu não sou louca de dizer que eu não queria ganhar dinheiro, entendam bem, mas eu não fui para ganhar dinheiro. Quando você faz algo só para ganhar dinheiro, você não vai se preocupar com as pessoas, você vai se preocupar só com o dinheiro. E o Eu fui ali propósito para é maior, ganhar né? almas, para ganhar vidas, para glória. mostrar que aquele lugar, Propósito. ele era Sempre diferente, ele ia ser diferente. Nunca mais ninguém ia poder dizer, e eu tenho certeza, se um dia eu sair dali, eu tenho certeza que aquele lugar vai ser disputado a tapa ali para poder alguém entrar naquele lugar. Então, assim, Deus o nome transformou em bênção aquele o lugar. nome do Senhor foi glorificado, né? E as pessoas não vão talvez nem lembrar, né? Do Nem passado. lembrar do passado mais, vão se esquecer. E eu acho que era isso que Deus queria tirar daquele lugar. Exato. Essa maldição que tinha de falar que lá nada dava certo, né? Que Palavra. tudo, o proprietário chegou até a falar um dia para mim que ele queria que eu alugasse toda a parte de baixo lá, porque era a única coisa que dava certo. Ele falou assim: "Para mim seria bom, eu ficaria tranquilo se você pegasse toda essa parte aqui, ó." Mas eu disse para ele: Deus vai preparar as pessoas para estar aqui nesse lugar. Sim. Porque se Deus começou a boa obra, ele vai completar. E agora o ponto é caro, né? Agora ficou melhor. Agora o ponto para vender o ponto Agora é agora outra não história. ficou Agora barato, ficou melhor, agora ficou melhor. E o senhor sabe que depois disso, isso aconteceu, aonde não dava certo, começou a dar certo. Né? Então, assim, todas as salas hoje estão alugadas. Glória a Glória Deus. a Todas Deus. as salas estão alugadas, porque a partir do momento em que você leva esse movimento, né, que você leva Deus para o lugar ali, que você começa a entronizar Ele naquele lugar e edificar a palavra no lugar, começa a frutificar, né? E a gente começou a ver isso, a gente começou a ver esse fruto a ser levado naquele lugar, sabe? Agora eu lembrei de José, né, que fez com que a cadeia deixasse de parecer cadeia, né? Mas Onde tornou. você está é abençoado. Eu Onde queria você- fazer uma última pergunta, que infelizmente o nosso tempo está acabando, mas tem uma que me incomoda, assim, no bom sentido, né? Que é uma questão da fé, porque quando eu estive com você, a gente fez um levantamento juntos, e eu não vou lembrar exatamente, mas se eu não me engano, de um ano inteiro tinha dado 30 ou 35 dias sem chuva. E a chuva no nosso negócio é o que faz com que seja tudo muito difícil. E eu lembro da Vera olhando para mim, sorrindo e disse: "Mas nós continuamos firmes." E eu queria saber de onde vem essa fé, minha irmã, que olha, para vencer toda essa chuva, tem dias que eu tô chorando junto com a água da chuva. E como é que é isso? Isso é importante a gente falar. Obrigado por essa pergunta, porque vender sorvete, né? No frio.
e com uma chuva. Nós tivemos um ano que 30 dias não choveu. O ano inteiro choveu. E choveu dilúvios, né? Choveu de alagar ruas, de funcionários não conseguirem trabalhar, suas casas ficarem debaixo d'água, eles perderem tudo. Choveu de lojas perder tudo, perder todo o estoque. Então foi chuva, muita chuva. E a gente olhava para todos os dias, olhava para o dia e agradecia a Deus por aquele dia que Deus estava nos proporcionando. Porque Deus nunca deixou de mandar as pessoas lá. Mas o que nós... Porque assim, olha, eu sempre penso assim, você não pode olhar por aquilo que os seus olhos veem. Porque se você olhar para a chuva, se você só olhar para a chuva, você não vai conseguir passar pela tempestade. Porque muitas vezes eu, dentro da minha própria vida, eu tive que olhar não para as circunstâncias da minha vida, eu tive que olhar para o que Deus podia fazer com aquilo. Porque quando eu olhava para a circunstância, eu morria junto com a circunstância. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar que é possível. E ele me sustenta, e eu tenho que entender que nem sempre eu vou ser a número 1. Nem todo mundo Deus coloca na terra para ser o número 1. Eu sempre digo assim, eu não quero ser o número 1. Mas nos chama para fazer a diferença. Mas me chama para fazer a diferença, porque se eu fizer a diferença, no pouco, no muito, Deus me colocará. Glória a Deus. Amém. Isso para mim eu tenho assim como uma meta na minha vida, sabe, pastor? Em todos os sentidos, porque quem vê eu contar esse testemunho acha que foi tudo muito fácil, que é muito fácil, não é. Sim. Não foi fácil na infância, não foi fácil. É uma vida, né? Não foi fácil na adolescência, não foi fácil com a minha vida pessoal, não é fácil com o trabalho, não foi fácil. Nós tivemos que passar por momentos difíceis lá, largar luxo, né? Porque, assim, você tem tua casa, você tem tua cama, imagina você ir para um lugar, você chegar num apartamento que não tem nada e você dormir em cima de um tapete de sala dobrado. Eu dormi em cima de um tapete de sala dobrado. É bom as pessoas ouvirem isso. Tá? Eu mandei ligar a energia, só que quando eu cheguei lá, a energia não tinha ligado. Então nós chegamos, porque lá em Santa Catarina não é igual aqui. Quando você aluga uma casa, você aluga ou vende, você deixa pia, deixa armário, deixa tudo. Lá eles tiram a pia da cozinha. Eu saio, tira tudo, tira a pia da cozinha, tira tudo. Então quando você entra, o único armário que tem é o armário do banheiro. Então quando eu cheguei, imagina, eu não levei móveis. Eu cheguei com 2 carros com coisas, louças e coisas. Eu não tinha lugar para pôr as coisas. Essas coisas foram colocadas numa sala, no chão. Aí eu não tinha energia para tomar banho. Eu não tinha energia para nada. Eu não tinha geladeira, eu não tinha fogão, não tinha nada. Eu saí totalmente da minha zona do conforto para acreditar naquela promessa de Deus. E se Deus estava falando aquilo, eu tomei aquilo como bênção para mim. Eu falei, Senhor, se o Senhor está indo comigo, eu vou. Para vocês terem uma ideia, eu carregava meu celular, eu ia no corredor do prédio, tirava aquela luzinha de emergência e carreguei meu celular durante dias lá. Levantava, ia para a padaria, tomava café na padaria, almoçávamos, eu e meu esposo, a gente comia no restaurante porque não tinha fogão para cozinhar. A gente pegou uma caixa de isopor, colocamos ali umas águas para beber, para tomar uma água gelada. A gente comprava presunto, uma mussarela, alguma coisa para comer durante o dia, porque a gente conseguia almoçar, na janta era mais complicado. Até a gente poder começar a comprar. Fomos lá, compramos um fogão, fomos comprando as coisas assim, não coisas de luxo, mas para montar o nosso QG de trabalho. Né? Mas até a gente fazer tudo isso, azedava as coisas, estragava, a gente não tivemos luxo nenhum. A gente realmente saiu da zona do conforto para luxo zero. Tirar tudo, tá? E fazendo as coisas, conforme Deus ia dando a direção, a gente foi fazendo. Hoje, a gente tem muitas bênçãos para contar, mas a gente teve que passar pelo processo do deserto. Porque o que está acontecendo? Eu percebo hoje que a maioria das pessoas, elas querem as promessas, elas querem os propósitos, mas elas não querem passar pelo deserto. E, meus irmãos, não se enganem. Não se enganem. Para você chegar ao ponto da promessa de Deus na sua vida, você vai ter que passar pelas situações, pelas dificuldades que talvez até te façam desistir no meio do caminho. Mas um conselho que eu dou, não desista. Não desista. Porque a hora que você menos imaginar, você vai estar colhendo o fruto da sua obediência.
Porque é muito fácil a gente aceitar um projeto quando ele entrega pronto na nossa mão. Sim. Ah, você vai sair daqui, você tem cama para dormir, você tem uma casa linda, maravilhosa, você vai chegar lá, vai estar tudo mobiliado, maravilhoso. Não é isso que nós estamos falando de você não ter e de você esperar para ter. Ou de você ter tudo e chegar ao ponto de você ficar sem nada para poder começar tudo de novo. Mas quando a gente começa com Deus, as coisas começam certas. Aos olhos do homem não era necessário recomeçar, né? Não, Era as pessoas... só dar continuidade, né? Pastor, as pessoas falavam para mim e para o meu esposo, vocês não precisam. Imagina, agora que ele está tranquilo, vocês vão procurar... Zona de conforto. Não, eu não queria zona de conforto. E eu sabia que se Deus me abençoasse, através disso eu ia abençoar outras pessoas. E é o que eu faço. É o que eu faço, pastor. Sim. Dentro para a gente concluir, eu gostaria de ficar aqui 2 horas conversando com vocês. Tá muito bom. Vocês não são fundadores da empresa The Best, né? Vocês são franqueados. Isso. Mas vocês conseguem entender que, através da vida de vocês, Deus transformou a The Best numa grande porta para que órfãos sejam alcançados, para que famílias sejam libertas, para que vidas que talvez não tenham alegria, mas possam ser alcançadas. Vocês têm noção disso ou não? Eu tenho. Tenho a noção, inclusive eu mandei para um dos CEOs da empresa o que eles nem imaginam. Porque assim, você ter uma empresa que essa empresa transforma a vida das pessoas financeiramente, né? É muito uma bom. situação. É uma né? situação, mas você ter uma empresa que você nem sabe, mas por trás da tua empresa vidas estão sendo libertas, vidas estão sendo alcançadas, você não tem ideia do que isso é precioso no reino de Deus. Bem. E você, Luciano? Eu faço as palavras da Vera as minhas. A gente decidiu entrar nesse projeto, primeiro porque a gente acredita em você, meu pastor. A gente acha que com certeza não é um investimento, isso é um propósito também. Mas mais do que isso, até para que os nossos ouvintes, né, que tenham interesse em participar, ser amigos do bem do podcast Jesus e Eu, saibam que a gente sabe que esse dinheiro está sendo a maior bênção que nós temos investido. A gente investe em muitas coisas, investe no nosso conforto. Sim. É claro, a gente passa a ter um momento que investe no nosso conforto, investe em pagar todos os salários em dia, investe em renovar algumas coisas na loja, investe em muitas coisas, mas o investimento nos órfãos, o investimento na obra de Deus, esse é o melhor investimento que nós fazemos, com toda certeza, e é aquele que a gente percebe que Deus cuida daí mais ainda. Eu acho que Deus não aceita nenhum tipo de barganha, nenhum. Mas que ele tem um carinho especial por quem faz isso de coração, por quem faz a obra de coração, ele tem um carinho especial. Não dá para explicar, pastor. Não dá para explicar. Eu quero agradecer pela confiança de vocês em saber que o que nós fazemos é sério. E não é um ano, nem é modinha de missões, né? É há 28 anos já. E você que nos acompanhou até agora, talvez você queira uma direção para a sua vida, talvez você esteja orando, talvez você esteja buscando, talvez você esteja estudando. Se Deus falar no teu coração, você está disposto a sair da zona de conforto? Se Deus falar ao teu coração, você está disposto a sair do meio da sua parentela? Muitas vezes deixar os seus filhos? Não é abandono. É para o projeto que Deus tem ali na frente, onde vai alcançar até os seus filhos. Você está disposto? Reclamar? Todos reclamam. Fazer o certo? Poucos fazem. Estar disposto a caminhar somente quando a nuvem se move? São poucos. Mas quem se move somente quando as nuvens se movem, pode acreditar. Ainda que aos olhos do homem pode ser algo com lágrimas. Nós fazemos muitas coisas com lágrimas, com dor, com tristeza. Mas a Bíblia diz também que aqueles que semeiam com alegria no coração há de voltar trazendo grandes feixes com júbilo, com alegria.
Então pense nisso. Talvez você não consiga enxergar o que Deus já preparou. E assim como nesses dias, nesse mesmo lugar aqui, nós ouvimos de um pastor, pastor Jodson. Às vezes nós queremos inventar algumas coisas e pedir para Deus abençoar. E já tem muitas coisas que Deus abençoou, que é só a gente fazer porque já deu certo. Pense nisso, que Deus com certeza vai alcançar a sua vida e a sua família. Poxa, Luciano, muito obrigado pela presença. Mais uma vez. Agradeço. Queria tanto participar dessa sua entrevista. Foi uma honra para mim. Eu acho assim que faltou muito mais tempo para falar, porque a gente tá cheio. A próxima vinda. Ó, a gente tá cheio de coisas assim que a gente gosta de compartilhar, né? O meu maior prazer é poder compartilhar, né? Não as dores, né? Mas o resultado das dores, né? Porque não vai parar. Não vai, as dores não vão parar, os problemas não vão parar, eles vão continuar, mas é como você lida com eles, como você amadurece e aprende a lidar com eles, né? É que faz. Então, assim, por que determinadas pessoas conseguem e eu não estou conseguindo? É isso, é você saber parar e ouvir o que Deus está falando. Às vezes é a salinha da ponta, é a menor. Deixa eu fazer uma pergunta para a gente concluir. Eu não sou mãe, você é. Mas eu já ouvi de muitas mães o seguinte, que nem sempre a gestação é tão fácil. Às vezes tem dores, tem enjoos, tem vontade, algumas ficam depressivas, tem vontade de sair correndo, mas elas dizem que depois que ganha o filho, ela nem se lembra mais. Não. Quando Deus está num negócio e diante de uma luta como vocês passaram, as lutas são apenas para glorificar o nome de Jesus? Somente. Se esquece das dores? Sim, totalmente. Elas servem apenas como testemunho? Como testemunho, amadurecimento é uma faculdade, né? Hoje eu louvo a Deus por cada situação que eu tenho na minha vida, porque cada uma delas me serviu para aprender a ser quem eu sou. Hoje eu entendo, pastor, não é porque, mas é para quê? Para que o Senhor me permite passar por isso? Lá na frente Deus está mostrando que vem alguém precisando numa situação daquilo que eu passei. Eu não poderia falar com essa pessoa se eu não tivesse passado. Sim. Como que eu vou falar de algo que eu não passei, que eu não sei, que eu não senti? Ou seja, você conta a sua história, né? Exatamente. Não a história dos outros. Então você vai testemunhar com conhecimento de causa. Eu não quero apenas ser personagem, né? Eu quero sim, eu quero fazer parte da história de Deus nessa terra. E se Deus colocou a gente aqui pra gente glorificar o nome dele, porque eu acho que é isso, pastor. Não é a gente falar da gente, não é a gente ser famoso. Eu já fui famosa, pastor. Não é ser famoso, é você realmente caminhar com Deus em tudo que você faz, Deus, né? É sobre Deus, amém. É Deus. E eu creio que tudo isso que eu falei, eu creio que o que o Luciano está vivendo, eu quero que os meus irmãos em Cristo, as pessoas que estão nos ouvindo, usem isso como uma inspiração. Às vezes você está fazendo uma campanha, você está fazendo um pedido e você acha que você não vai ser atendido. Mas, às vezes, Deus está trabalhando há muito tempo em projetos que você não está enxergando. Amém. Você não está enxergando. Porque quando a gente já estava pedindo, Deus já estava preparando. Deus estava preparando tudo para a gente viver o melhor de Deus. E o melhor de Deus é quando Deus está no negócio. Não tem como ser melhor de Deus se Ele não tiver. Não tem outra forma. Amém. E eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Eu já sonhei estar testemunhando coisas que acontecem na minha vida. Eu louvo a Deus pela vida do pastor, porque assim, tudo que eu sei hoje, tudo que eu aprendi, a minha vida cristã, as palavras, as pregações, eu lembro das pregações do pastor e eu até comento com o pastor. Eu falo, lembra que você pregou isso, isso, isso? Naquele momento, aquilo foi muito importante para mim. E eu uso isso hoje para falar com as pessoas lá em Brusque. Então eu não vendo só sorvete. Se eu colocar meu pé lá na loja, eu não vou lá para vender sorvete e ganhar dinheiro. Eu vou lá e eu quero ouvir as pessoas. Se tiver alguém precisando de uma palavra, eu vou estar ali para falar. Eu vou lá e eu quero testemunhar. Quando as pessoas começam a me elogiar, porque você, eu falo, não eu não sou eu. Falei, esse lugar aqui foi levantado por Deus. Esse lugar aqui foi edificado por Deus aqui. Deus escolheu esse lugar para mim. Eu oro pela cidade. Eu acho que esse também é um segredo, né? Sim, com certeza. Aprendi isso com o Senhor, porque eu lembro que o Senhor sempre falava para mim, aonde a gente ganha o nosso pão, nós temos que abençoar.
Mesmo que você não esteja feliz onde você está, se você tira teu pão daquele lugar, você tem que abençoar aquele lugar. E eu sempre abençoo as empresas daquele lugar. Falo, Senhor, abençoa essas pessoas, abençoa essas empresas, que essas pessoas possam ter dinheiro para ir tomar um sorvete, para ir passear com as suas famílias, para serem felizes, né? Para viver o melhor de Deus. Porque, pastor, a cidade que foi escolhida para mim não era a cidade que eu tinha pensado que eu queria naquele momento, que era Balneário Camboriú, mas Deus já está preparando tudo. E Deus é maravilhoso. E Deus Glória sabe a o que Ele Deus. faz. É tudo no tempo dele. E Ele é perfeito, tá, gente? Ele é Amém. perfeito. A gente até esquece dos detalhes, mas Ele não esquece, não. Não esquece. Não. Glória a Deus. Muito obrigado, Vera. Obrigado pela pastor. presença. Obrigado, Cal. Obrigado, Felipe. Quero pedir para você o triplo C. Curte, comente e compartilhe. Faça com que esse testemunho chegue em muitos outros lugares. Compartilhe, tá bom? E não deixe de se inscrever no canal, @JesusEU Podcast. Mais uma coisa, quer saber a respeito dos amigos do bem? Entra na nossa rede social, @JesusEU Podcast. E ali você vai ver os nossos amigos do bem. Eu quero, nesse momento, abençoar todas as The Bests. Em nome de Jesus. Amém. Os nossos irmãos que estão iniciando agora, os que Amém. estão sonhando, os que estão indo para outras cidades, deixando a parentela, que vocês estejam apegados em Cristo e desta forma vocês possam ser bem-sucedidos. Eu abençoo todos os nossos amigos do bem. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigada, eu que Até a agradeço. próxima. Até a próxima.